Fala, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a cada um de vocês por mais esse momento, mais esse tempo que a gente vai ter aqui de volta ao nosso podcast, né? Passamos um tempinho parado, mas agora nós voltamos e nada melhor do que receber essas pessoas que estão aqui para esse episódio, para esse bate-papo. Então seja muito bem-vindo, Gabriel, tia Iris e Renato. Obrigado. Muito feliz de poder receber vocês aqui, né, pra gente poder falar um pouco daquilo que você tem vivido, né, que vocês têm vivido através do esporte, da vida de vocês, e a gente vai começar fazendo algumas perguntas, tentando entender como que foi, principalmente para você, né, Gabriel, acabou de chegar numa experiência muito grande, né, fez um Ironman, e fala um pouquinho para nós a sua história, como que foi, como que você chegou até essa jornada do triatlon. Então, falando um pouquinho, né, meu nome é Gabriel Ferrari, sou pai do Luca e do Lorenzo. Luquinha foi o que fez a prova comigo, Lorenzo mais novo. E nós chegamos no triatlo, como sempre, através do esporte, né? Minha vida foi sempre no esporte. Eu dei uma afastada depois que o Luquinha nasceu, porque assim, não aceitei muito bem, né, a condição dele. Mas depois, através da corrida, uma pneumologista, que é muito amiga nossa, indicou a corrida como tratamento pro Luca. Eu com 98 quilos não tava dando conta nem de amarrar meu tênis. Assim, cara, como que eu vou correr com ele desse jeito aqui? Eu não dou conta. Ela falou assim, não, você é do futebol, memória muscular, tudo. Eu falei assim, vamos ver. E fiz uma caminhada com ele, na corrida AME, né? E, cara, eu nunca tinha visto meu filho bem daquele jeito, sorrindo, mãozinha aberta. Eu falei assim, cara, vai dar certo isso aqui, hein? E ele tinha uma cirurgia, né? Ele ficaria por quase um ano dentro de casa. Ele não poderia sair porque ia abaixar a imunidade, né? Qualquer gripe que ele pegasse poderia ser muito pior para ele. Eu falei assim, já sei, esse um ano eu vou emagrecer. E doido, né? Fui pro CrossFit, zerei açúcar, fiz algumas loucuras eu fiz, mas que acabou dando certo. Eu acho que porque tinha propósito, né? E Deus viu que era pro bem. Então, abaixei o peso, fiz algumas corridas com ele. E por acaso em uma das corridas a gente se trombou. Renatão, eu já conhecia ele, o pai dele me conhecia desde antes, né, dos planos do meu pai e da minha mãe. E, cara, quando eu conversei com ele, ele falou assim, Renato, eu tenho um sonho, né? Eu tinha visto um vídeo dos Iron Brothers, que são dois irmãos que já fizeram o Ironman Full também. Eu falei assim, cara, eu tenho vontade de fazer com o Luquinha. Ele nem perguntou como, ele só falou assim, peraí que nós vamos atrás. E ele me apresentou essa mãezona aqui, a tia Iris. E a gente preparou muito mesmo. A gente pensou muito, planejou muito. E chegamos lá. Basicamente isso. Exatamente, esse encontro então aconteceu através do Renato, veio a tia Iris e nasceu esse sonho entre vocês aí. Isso. E, tia Iris, como que foi quando o Gabriel chegou, assim, a primeira vez que você viu esse desafio, né, dele, né, esse sonho dele, como foi que você sentiu quando ele compartilhou isso com você? Eu sempre, assim, estar em bons lugares vão trazer boas pessoas, e o esporte, ele é um bom lugar e traz boas pessoas, então, o Renato, acho que o Renato é a ponte de tudo, porque eu já o conhecia, né, uma amizade já de longa data, de trabalho juntos, caminhada juntas mesmo. Então, assim, eu e o Renato temos mãos dadas aí há muito tempo. E integridade, coerência no que se faz, isso para mim são os valores principais. Então, eu lembro direitinho do Renato chegar para mim e falar, temos um desafio. E eu aceitei porque eu sei que você aceita junto. Então, não tinha opção. E vindo do Renato também, eu não daria um não. Então, se o Renato acreditou, eu sabia que eu podia acreditar junto. E a hora que eu falei sim, ele contou a história. Então, o sim foi no escuro. Então, o sim primeiro para depois descobrir o que é. Tem um cara aí querendo fazer um triatlo. Você topa ir comigo? Eu topo. Então, mas não é só ele. É ele com um filho especial indo junto. Então, esse sim, né, veio e a gente acreditou, porque o sonho, né, para mim, o sonho do outro, ele passa a ser meu quando compartilhado na seriedade que se propõe. E em nenhum momento a gente deixou de ser muito claro com o Gabriel que era um desafio grande e que poderia não acontecer, que poderia não ser 2026. Então a gente nunca trabalhou sobre a pressão
que seria naquela data, que seria desta forma. A gente falou, ó, vamos começar a construção. No momento que a casa estiver pronta, vai acontecer. E assim, ele caiu na água, sem não saber nadar. Novembro de 24? Novembro de 2024. Novembro de 2024. Me caiu um menino na água, na piscina, sem saber nadar. Mas, porém, né, com uma vontade imensa de aprender, de ouvir, de muita partilha. Então, é um atleta que ouve o que a gente fala, que não no sentido de dizer assim, então deu certo porque fez o que vocês pediram. Não, porque não é o que a gente fala que é a palavra final, mas é o partilhar. Eu sempre trabalho muito com meus atletas assim, olha, para mim faz sentido assim, assim, se nós fizermos. Você concorda? Concordo. Então vamos fazer. Porque se o atleta não concorda e não compartilha, não vai funcionar. E assim nós caímos na água para começar, mas sempre falando isso, não há pressa sobre isso. Tem um momento que teve um café que eu tomei um tempo atrás, uns 3 anos atrás, com uma pessoa muito entendida, com o Guilherme Agostini, né, que é da nossa área, foi meu professor da faculdade, enfim. E aí o Gui me fez uma pergunta no café e ele perguntou assim, tá bom, cheguei lá para treinar pro triatlo com você. O que você ensina primeiro? Que ensinar primeiro. Principalmente, muitas das vezes, o triatleta ele não tem, né, a especificidade da natação. Sim. Normalmente vem da bike, vem da corrida. E eu respirei fundo, olhei para ele com a paz que Deus me dá e disse assim, primeiro eu ensino ele a gostar de natação. Boa. Se não tiver o gostar de nadar, eu posso ir com toda a teoria, com toda a técnica biomecânica, que nada vai funcionar. E eu acho que foi esse, né? O Gabriel, ele caiu na água e entendeu que a água fazia bem, que estar na água faz bem, que estar na água põe os pensamentos em dia, e aí a coisa foi fluindo. Acho que é por aí. Bom, coisa Acho que boa. foi essa tentativa dela, ela conseguiu, porque é uma coisa que eu amei. E acho que é difícil, né? Nos triatletas a gente conversa muito isso. São poucos que falam que a melhor modalidade deles é a água, né? E é a que eu mais gosto. Não sei se é assim que eu sou melhor, não. Se entre nadar, pedalar e correr, eu acho que eu sou melhor em ser pai. Em ser pai. Em ser pai. Mas nadar foi a que eu mais gostei, assim mesmo. Gostei de aprender, gostei de viver aquilo ali. Bom, coisa Então, boa. você conseguiu, Thaís. Culpa do Renato. Plantou a sementinha. Então, o principal culpado de tudo foi o Renato. Foi o né? Renato. Com certeza. É minha. A culpa é sua. Renato, e em relação a essa prova em si, quando você pegou esse desafio, porque o Gabriel falou que você já topou na hora, o que foi a primeira coisa que você pensou na hora que ele chega com essa pergunta para você, olhando todos esses desafios do dia a dia, que a gente sabe que tem agenda, tem trabalho, principalmente olhando pro Gabriel, que a dele ainda é um pouco mais desafiadora do que o normal, né? Uhum. Então, ô Bruno, eu nem compartilhei isso com eles, mas eu falo que é o Espírito Santo. Ele é a base de tudo, de qualquer projeto, né? E o mesmo sentimento que eu tive quando a gente teve um primeiro contato via Instagram, né? Não tinha seu número ainda. Depois a gente trocou o número. Foi o sentimento de quando ele cruzou a linha de chegada, né? Então, o propósito, né? Quando você tem propósito, as coisas elas vão fluir, independente da dificuldade. E o Gabriel, a gente já se conhecia de longa data, né? Viemos do futebol e vê-lo correndo com o Luquinha, cara, aquilo lá tocou meu coração. Poxa, é inspirador. Sim. Né? Aí você vai descobrir, né? A gente foi tendo mais intimidade, ele me contou como foi a história e tudo, as dificuldades do dia a dia. E no papo, né? Foi, pô, cara, bacana demais e tudo. É inspirador, né? E ele falou, não, e a gente quer, nosso sonho é disputar um Ironman, né? E eu falei, pô, bacana, legal, né? É um desafio e tudo. E me contou das dificuldades, né? Questões médicas, financeiras, né? E eu digo que só ele, Deus e a família dele sabem o que eles passaram,
né? E eu e a Tia Iris, a gente entrou como um contribuinte ali nesse plano, nesse projeto, nesse sonho que tinha, né? E casar o treinamento, eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Eu tenho uma experiência como atleta também, tenho 2 Ironmans, né? Gente, fazer o Ironman é a parte mais fácil. Difícil é se preparar para ele. Sim. Né? Um cara que trabalha, primeiro ele é pai, ele é filho, né? Ele é esposo, trabalha, então tem todas as dificuldades de um dia a dia, os compromissos, né? Como nós temos. E você encaixar ali 15, 16, 17, 20, 24 horas, que é um tempo um pouco maior, de treino por semana, cara, isso é muito difícil. Sim. Né? Mas quando você tem propósito, você vai ajustando, né? A gente tem uma máxima na musculação que não existe exercício contraindicado. Existe aluno contraindicado para determinado exercício, né? E na prescrição do treinamento, a gente individualiza. Pô, se o cara tem 30 horas para treinar durante a semana, opa, o planejamento dele é 1. Agora, se o cara é o Gabriel, o planejamento dele é completamente outro. Diferente. Né? E Deus abençoou, né? A gente teve as nossas dificuldades, os nossos medos, né? Tomamos muito café, né, Tia Iris? Muitos cafés. Muitos cafés. Muitos alinhamentos. Né? Poxa, não é só o Gabriel, é o Luquinha. E a prova, a gente sempre disse isso, né? A prova não é do Gabriel, ela é do Luquinha. Do Luquinha. O Gabriel só vai puxar o carro. Mas Só é isso. Né? E Deus abençoou. Quando tem propósito, a intenção é boa, ele agrada a Deus, ele abençoa. Não tem erro. E ele vai trazendo pessoas, né, pra cumprir isso, né? É. Que é o que a gente sempre fala aqui nesse ambiente. Eu sempre falo que ninguém faz nada sozinho. Então, quando a gente tem uma missão, quando Deus coloca algo pra gente, tenho certeza que ele vai trazendo as pessoas e as coisas vão acontecendo de forma sobrenatural, né? Que a gente olha hoje pra isso aqui, vê o resultado de tudo que isso foi construído, a gente vê que isso é o sobrenatural, né, Gabriel? Não, e assim, eu vejo o pessoal comentando muito, né, a questão de, nossa, a preparação deve ter sido daquele jeito, né, porque você também é pai, tem suas dificuldades e tudo, mas lá no comecinho, né, o Renato me falou uma frase, falou assim, Gabriel, eu não gosto de treinar com peso na consciência, né? Porque eu tenho meus filhos, se eles não estiverem bem lá aqui, como que eu vou estar treinando bem, né? Eu tenho minha família, como que eu vou estar treinando bem com isso? E a Tia Iris sempre frisou isso pra mim em todos os treinos, né? Falou assim, Gabriel, tá bem, a cabeça, muitos dos treinos eu chegava lá, foi meio que um tratamento pra mim, né? Cheguei um dia que o Uma Luquinha, terapia. eu tinha passado a madrugada inteira com ele na UTI, cheguei lá pra treinar, fui começando a desabar lá pra Tia Iris, a Tia Iris na hora falou, Gabriel, vamos só nadar. E no dia eu lembro que, cara, parecia que eu tinha ido e voltado na piscina, terminou o treino. Ela não passou nenhum estímulo, ela simplesmente deixou eu nadar. Eu precisava daquilo ali. Eu voltei pro hospital, no dia eu não fui trabalhar, eu voltei pro hospital e falei assim, tô leve pra me cuidar do meu filho, sabe? E foi isso, eu tentei sempre fazer isso, sabe? Tanto que tem muitos treinos, né? A gente conversou no café, nesse último que a gente tomou. Teve muitos treinos que eu fui entregar pro Renato, talvez domingo, 10 horas da noite. Eu te mandei e falei assim, cara, terminei 4 horas de bike aqui, sabe? Porque era o horário que eu tinha. E eu sempre procurei fazer isso. Falei assim, opa, peraí, meus moleque brincou, né? Meus meninos tá bem, nós foi pra praça. Porque não adianta também eu acordar 4 horas da manhã, eu ir lá entregar meu treino. Nossa, tô bem, o resto do dia eu tô destruído, sendo que meus 2 filhos precisam da minha atenção. Exato. Eu sou assim, eu gosto de pegar meu filho, gosto de jogar ele pra cima, gosto de jogar ele lá no meio da piscina, volta, sabe? Eu gosto de ser assim com os meus filhos. Então, se eu tivesse com consciência pesada, eu tenho certeza absoluta que eu chegaria lá e no meio do caminho eu falava assim, isso aqui não é pra mim não, sabe? Então, se eu completei, foi uma confirmação de Deus pra mim, né? Do Renato, da Tia Iris pra mim, que, cara, você tinha um propósito e a gente alcançou junto. Alcançou. Porque a linha de chegada era o mínimo,
Era o mínimo, pra te ser sincero. Era o mínimo. Falei assim, aquilo ali é mais uma linha de chegada, a tia Iris me avisou e eu entendi. Daqui 6 meses, cara, Gabriel e Luca, cadê essa? Não vai ter. Não vai ter. Mas aí vai ter um pai que talvez não. Eu tô com mais de 100 mensagens aqui, só de pai e mãe de criança especial, falando assim, não, vou comprar um triciclo pro meu filho. Essa cobertura que você fez, porque eu pus no papel, desenhei, fui na costureira, desenhei, nós fizemos. Nossa, cara, eu não corria com meu filho porque ele não pode com vento, porque ele respira pela traqueia. Como que faz essa cobertura? Falei assim, nossa, deixei 1% mais tranquilo pros que vão vir e vai correr com o filho deles. Pagou Despertou totalmente. Pagou todos esses 1 ano e 8 meses de preparação? Pagou. Pra mim, era isso a intenção, sabe? Se não tiver o Gabriel e o Luca Ferrari daqui 2 semanas, falei assim, cara, eu tô de coração em paz. Deus já fez o que eu queria. Bacana. É isso. Bom demais. Ô, tia Iris, teve algum momento que você olhou pro Gabriel e falou assim, ele não vai conseguir fazer essa prova? Passou isso na sua cabeça? O Gabriel não conseguir fazer a prova não me passou pela cabeça. Porque ele é uma daquelas pessoas que, quando coloca uma meta, ele vai até o fim. Tanto que eu até brinquei, né? Não tava acompanhando a prova, porque eu estive lá em Floripa. E aí, conversando com o Renato o tempo todo da prova. E aí, a bike, a minha preocupação era o tempo de corte, que tinha o tempo. E a prova, em nenhum momento, ela tinha algo diferente de regras, pela condição que nós estávamos nela. Então, a condição do Gabriel era a mesma como de todos os atletas, e é justo, que se ele se propôs a isso, é o certo. Então, tinha o tempo de corte da bike. E nós sabíamos que a bike que tinha para ser entregue era isso, ele estava puxando 65 quilos. Nossa. Não era... não se foi para uma prova com tecnologia, se foi com o que nós tínhamos. Do início até o dia da prova, até menos do que a gente tinha no começo, né? Enfim. E quando deu o tempo de corte, eu falei assim, Renato, vai dar o tempo de corte? Porque se desse o tempo de corte, eu sabia que correr ele chegaria. Mesmo que estivesse só eu lá, 4 da manhã, sem pórtico, sem nada, ele finalizaria. Ninguém ia segurar o Gabriel. Isso era fato. A única coisa que seguraria era a condição física do Luquinha. Então, a incógnita que se tinha se ele fazia ou não era a integridade do Luquinha. Se ele tivesse respirando bem, sem febre, sem gripe, além disso, em nenhum momento eu duvidei. Porque era algo que ele queria muito. E uma das coisas que, das nossas tantas conversas, a gente sempre falou muito, e eu sempre disse pra ele, eu não trabalho com ego nem com vaidade. Boa. E uma das coisas que eu e o Renato somos alinhadíssimos, e a gente, né, chorou muito depois da prova no telefone, foi porque, assim, você pegar um trabalho comum já não é tão fácil, porque são tempos de preparação, tempo de convivência, então é alinhar o sábado com o domingo, um quer que nada, o outro quer que corre, o outro quer que pedala. Então, todos esses alinhamentos já nos coloca em situações ali de que, pô, peraí, calma, peraí, agora é minha vez, agora é a sua. Isso já se coloca. Com pegar uma condição ainda que para nós era desafiadora, foi a primeira vez minha, como um atleta puxando um bote, primeira vez do Renato com bike corrida, desafiador para nós, exigiu da gente estudo, exigiu da gente buscar informações, exigiu da gente ver vários vídeos de outros lugares, enfim, mas a vaidade e o ego não podia estar presente. Não cabe, não tem espaço. Não cabe, porque se em algum momento eu me posicionasse assim, esse caso é meu, eu vou ser a treinadora que tem, isso não ia funcionar, principalmente para nós que cremos, né? Sim. A gente sabe que a honra e a glória não é nossa. Exatamente. E em todos os momentos, o que a gente sempre olhava um pro outro e falava assim, aqui não cabe ego, aqui não cabe vaidade, nós não estamos fazendo. Tanto que lá, eu até recebia mensagens de pessoas mandando assim, você tem que ir lá e falar que o atleta é seu. Porque durante o evento foram tendo vários canais passando, o Gabriel, pessoas querendo saber quem é esse cara, de onde surgiu. Coisa boa. Falei, gente, não me pertence. O que vem é por acréscimo. Exatamente. E fazer o trabalho e esse alinhamento que a gente tem, eu e a Renata, acho que é isso que é o meu troféu, sabe? Poder cruzar a linha de chegada, nós três, e tantas outras pessoas que estiveram junto. Acho que a nossa
equipe de natação, a Brasil Natural, que o Renato também faz parte, a nossa equipe, ela é uma família. Então, o Gabriel não nadou sozinho. Enquanto ele nadava, o time inteiro tava com o pensamento ali, fazendo cada abraçada junto com ele, em cada treino, pessoas que queriam estar lá, nadar como anjo. Então, acho que esse que faz toda a diferença, né? Agora, falando assim de treino específico, estava diretamente com 6 atletas na prova. E como o Renato disse, a prova era a mesma, mas a história de vida, cada um tem a sua. Então, mesmo a natação sendo um horário ali coletivo, todo mundo junto, cada um tinha o seu treino, seu porquê. Cada um tinha, às vezes, na mesma raia, um ia nadar tanto, o outro ia nadar X, indo para a mesma prova. Mas eu sabia como era a vida de cada um. Se um tinha 2 vezes na semana para treinar, se o outro podia ir 4 vezes, se um só tinha às 5 da manhã, o outro podia chegar, dormir um pouquinho mais e nada depois. O Gabriel, todo mundo terminava e olhava para ele, filho, 1.000 metros com paraquedas. Embora, e ele ficava lá na raia nadando com paraquedas, né, Gabriel? Fala aí dessa experiência do paraquedas. Então, paraquedas pesa muito. O Nesca apelidou o paraquedas lá de Luquinha, né? Da Hortus também, que tomou conta de toda a nossa fisioterapia, e não somente fisioterapia, né? Nesca, depois da gente nadar 10 quilômetros, só eu e ele sabe o quanto um abraço demorado, né? A gente fez a travessia junto com a Brasil Natural e ele junto comigo, a gente parou tinha um bunkerzinho de areia lá e, cara, qualquer um ia lá, parava o relógio, né? Nadar 10 km não é pra qualquer um e nós não faz todo dia. Sim. Né? E nenhum de nós preocupou com o relógio, preocupou com nada. Ele simplesmente, gigante, né? Nesca, né? Pouco alto. Ele parou e me abraçou. E só a gente sabe, né? Eu não gosto de externar conversas assim. E só a gente sabe o que ele me falou. E eu tinha certeza. Falei assim, caramba, velho. Um cara que eu admiro como pai, um cara que eu admiro como pessoa, como marido. Falei assim, ele me falar isso, eu falei assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Não é somente eu e o Luquinha aqui. São sonhos. E a partir daquilo ali, eu falei assim, né, não é um Iron Man. É o cara que entrou e o cara que vai sair. Sim. Sabe? Então, sobre a experiência do paraquedas, sim. As únicas coisas que eu tinha na minha cabeça, eu sempre fui muito de focar e falar pra mim mesmo, muitas vezes até em voz alta, mesmo que ninguém perceba, mas eu tô ali falando comigo. E eu sempre tô naquela, cara, é o Luquinha que tá lá atrás, só puxa, mais 20 metros, mais 20 metros, mais 20 metros. Olha pra trás e vê se ele tá bem. Então, muitas das vezes eu dava abraçada do mesmo jeito que eu ia fazer na prova, do mesmo jeito que eu ia fazer na vida, que é procurando o sorriso do que me mantém, do que me move, sabe? Então, pra mim, é aquilo. Na hora que ele pôs o nome dele, Luquinha, eu falei assim, já sei. Vou puxar o Luquinha, é mais 1.000 metros, vai ser mais 1.000 metros. Se for mais 2, vai ser mais 2. É isso. Mas é mais pesado que o bote. É duro, né? Ai, ai. O Renato, e teve algo também diferente na parte de bicicleta com corrida pra essa preparação dele? Total. Porque assim, o Gabriel não andava de bicicleta, não sabia andar de bicicleta. Então, assim, foi tudo diferente, né? Sonhador, né? Tinha um sonho, né? Ele é doido, né? Ele é doido. O dia que ele parou do meu lado, nós voltando de Miraporã, que eu olhei e falei, putz. E eu que achava que nadar era difícil. E ele falou isso de não saber pedalar. Olha, eu não vou mentir, né? Quando eu era criança, eu já subia em cima de croizinha e tudo. Mas eu nunca tinha feito mais de 4 ou 5 quilômetros de bicicleta. Não sabia mesmo, né? Não sabia trocar marcha. Teve um dia que uma pessoa me perguntou, falou assim, selim. Eu falei assim, gente, o que é selim, né? Nós vamos pedalar. Falei assim, cara, vamos fazer um pedal aqui. Arena Race ali, é um pouco mais tranquilo, vai ser pista simples. Pra você adaptar a bicicleta, né? Desce aqui pra casa, né? Aí ele desceu lá pra casa, né? Falou, a gente vai sair aqui, assim. Tá. Aí tô vendo ele, pesadão. Aí,
Ô, mudar a marcha, cara. Né? Aí, onde que eu mudo a marcha aqui? Eu comecei aí. Quer fazer Iron Man ainda? Sai, meu Iron Man. Aí viu que a missão era grande mesmo, né? Mas o Gabriel, eu falo que assim, teve muitas pessoas, a Ides foi muito feliz em lembrar isso. Muitas pessoas tiveram sua colaboração, o seu apoio, né, pro projeto, Gabriel Luca Ferrari, né? Mas o Gabriel, ele ensinou todo mundo. Sim. Eu aprendi muito, a Ides aprendeu muito, né? Todo mundo que teve junto aprendeu também, teve lição. Mas a base, ela sempre foi o ser humano primeiro. Né? Perfeito. Antes da gente prescrever qualquer treino, né, a gente, na nossa organização, eu mandava por semana. Ó, essa semana você vai fazer isso, beleza? Aí no domingo ele vinha, mandava feedback. Ó, Renatão, sim, tá. Sempre que a gente conversava, a primeira coisa que eu perguntava, você tá bem? Tô. Semana foi boa? Família tá bem? Luquinha tá bem? Né? A voz dele, a forma que ele me... Por mais que ele faça assim, não, tô bem pra caramba. Cara, Você conhece, a né? gente sabe, né? E aí sim a gente foi construindo, colocando tijolo por tijolo, né? Sempre alinhado com a Iris. E assim, a incerteza, eu falo que quando você tem um pouco de medo do que vai fazer, o medo tem a sua importância. Sim. E era tudo novo para todo mundo, né? O cara, é uma máxima que o Léo de Agostini, né? Você falou do Guilherme, o Léo de Agostini foi um dos caras que me inspiraram a ir pro Iron Man. Eu também não conhecia. E ele sempre carregou essa frase, né? Quem não nada, não compete. Quem não corre, não ganha prova. Né? E com o tempo fui mentalizar sobre isso. Então foi tudo novo. O Gabriel foi aprender a nadar, foi aprender a andar de bicicleta para correr com o Luquinha. Por isso que a Iris falou que na hora da corrida ela estava muito tranquila, porque ele ia chegar. Que ali era o habitat dele. Tava em casa, né? Ele estava em casa. Né? E o nosso cuidado era trazer o Luquinha e o Gabriel em segurança até essa corrida. Né? Perfeito. Então, a prescrição do Gabriel, ele não tem medidor de potência na bicicleta. A bicicleta toda de alumínio. O relógio dele que é cadência? O relógio dele só funciona 2 horas por dia, depois ele desliga. Né? É raiz mesmo. Esse é atleta mesmo. Bebe água, né? E respira. A gente não sabe o que o cara come, sabe? Mas quando tem um propósito, né? A gente brinca que é um pouquinho de loucura, mas não é loucura, é o propósito. Né? Ele estava tão concentrado nesse propósito que nada ia parar ele. Nada. Né? Fomos para Ribeirão junto, né? Ele tinha uma prescrição de treino. Eu acho que ele ia rodar 180, uma coisa assim. Gabriel, sim. Beleza. Chegamos lá, tem o Muertos, né? O Kenner, pessoa boníssima também, tem cabeça o projeto. Então, íamos tocar para Ribeirão, né? Aí, ó, ponto de encontro, Parque Sabiá, tá hora, 5h30, 5h45, play no Garmin, né? Eu estaciono, quem tá lá? Gabriel. Aí, o que esse maluco tá fazendo aqui? Né? Cara, eu vou... onde você vai? Eu pensei, eu vou até onde eu conseguir. Então, vambora junto, então. O cara chegou super inteiro lá em Ribeirão. Né? Aquele dia eu te falei assim, agora eu não tenho dúvida nenhuma que você faz a prova. Agora, a partir de agora, o cuidado, ele é com o Luquinha. Você tá pronto. Com você eu não me preocupo mais. Foi. E detalhe, aí eu sabia que o Renatinho ia fazer a prova, então, na hora que deu metade do dia, eu falei, vou mandar uma mensagem pra saber como que o Renato está. Porque o Gabriel, até então, não estaria. Nem sabia. E no outro dia ele tinha represa. 6 da manhã, nós tínhamos que estar na represa. Cara do céu. Aí eu mando, Renato, só pra saber como é que você tá, me mandou uma foto. Ele e o Gabriel estava lá em Uberaba. O que o Gabriel tá fazendo aí?
Cara dele. O Serafim, né? O Serafim fez umas... Ele fez umas laranjinhas de açaí, Foi. né? O Serafim é irmão nosso, né? Gente Ensina boa. muito a gente também. E essa hora a gente tava parado quando a Iris mandou a Pediu mensagem, notícia, né? Ô, como é que tá aí e tal? Vamos tirar uma selfie aqui e mandar pra ela. Noitinha cedo. Um maluco aqui, Thiago. Que O bike de amanhã- viajante, os negócios tudo amarrado, batata, gel, tudo amarrado na bike. Eu falei assim, rapaz, Cara. eu tenho que ter esses desafios comigo mesmo. Eu gosto muito disso, né? Claro que com muita responsabilidade, eu não iria se eu não tivesse treinado pra isso, né? Eu não gosto de pular etapas. Isso eu não gosto de jeito nenhum. Tanto que o Renato e a Iris, eu acho que a Iris brinca muito com isso. Ele falou assim, não, ele é um daqueles que fala, bora. Se eu falo um negócio pra ele, ele só fala, bora, bora. E eu falo assim, não, se é o Renato que tá mandando, é vocês que sabem. Eu não sei de Sim. nada, senão eu era treinador. É, Né? exatamente. Se treinador é eles, eu tenho que só que escutar, ir lá e fazer. Se eu tiver mais cansado um dia, se eu tiver com a dor, aí sim eu vou e falo com eles e pergunto, tem como diminuir? Ou, não, tô muito bem, tem como aumentar? Se eles falar que não, é não também. E nesse dia eu falei, esperei o Leandro Serafim e o Renato lá, eu falei assim, eu vou fazer uma surpresa pra eles, eu vou, se ele, se ele mandar eu voltar, eu vou. Mas Agora se ele não falar nada, nós vamos, né? e eu falei assim, cara, se eu chegar em Ribeirão, minha mente vai estar muito boa, porque a bike pra mim era o mais difícil. Sim. Eu sabia disso. Eu falei assim, então eu preciso de um desafio de bike pra mim ir lá e falar assim, opa, venci aqui. Dá pra ir. Porque eu vou estar com 65 quilos. Se eu fazer 300, divide pela metade, dá quase 180. Gente, é o que faz na cabeça. as contas. Agora nós estamos descobrindo. Eu fui e falei assim comigo mesmo. Falei assim, cara, eu preciso desse desafio pra pelo menos eu relaxar minha mente. Falar assim, não, eu dou conta. Isso não é impossível pra mim, sabe? A bike não é... É muito difícil, tem muito cálculo, né? A bike, ela tem muita técnica, exige muito equipamento, né? Sim. É o que eu vejo mais dificuldade. Mas eu falei assim, cara, eu vou com o que eu tenho, né? E ganho isso na força. Tanto que a minha musculação não era normal para um triatleta, eu sei, sabe? Porque eu precisaria usar mais força do que o normal. Todo mundo me falava muito na bike, Gabriel, aumenta o giro, aumenta o giro, aumenta o giro. Eu falei assim, cara, eu preciso andar junto com vocês, mas com giro baixo e, ó, catraquinha lá no alto, Por causa né? do peso. E sempre coroão. Por quê? Eu vou estar puxando 65 quilos. Se eu ficar aqui treinando igual um triatleta comum, vamos se dizer assim, eu não vou chegar na prova e eu vou quebrar. Eu não vou dar conta. Eu tenho que ter aquela especificidade do que eu vou fazer. Então foi várias vezes, igual na travessia da tia Iris, eu falei assim, não, eu tenho que fazer isso e eu tenho que fazer inteiro. E eu via direto, você acha que eu não observo? Eu dou aquela pulada aqui assim, eu tô vendo a tia Iris, eu vejo que ela tá no relógio e vai e vê, Gabriel abaixa, Gabriel bora, dá pra ir mais. E eles viveram um sonho comigo. Eles viveram um sonho mesmo, eles se entregaram, não só ele, porque o tempo dela é sair domingo de manhã, muitas das vezes 5 horas da manhã. Tá lá pra... Sim. Tá na represa, molhando pé com nós, muitas vezes vento, quase caindo do stand-up. Cara, não é pra qualquer um. Ela tem a família dela, tem os filhos dela, tem a farra que eles querem fazer. É. Mas eles entregavam inteiro pro meu sonho. Eu muitas vezes tinha que mandar mensagem pro Renato, falando, não, Renato, quebrei nesse treino aqui, o que eu vou fazer? Amanhã eu vou fazer de novo. Não, calma. Calma, amanhã é outro dia, respira. Amanhã você faz de novo. E eu quebrei um monte de treino. Teve muito treino que eu não consegui fazer. Teve muitos treinos que eu não tava em paz pra fazer. Eu falei assim, não, meu filho não tá bem, eu não vou treinar. Como que eu vou treinar? Não tem como. E eu acho que foi isso, sabe? Foi colocando na balança. Tudo certinho. E a prova nunca foi o mais importante. Nunca. Eu friso isso e eles me ensinaram muito bem isso. Era o Luquinha. O Luquinha era o único capaz de falar ali pra mim. Com os olhos dele, né? Pai, tá foda aqui, pai. Não tô dando conta. E era um sinal que eu visse, era, gente, desculpa, eu falei que eu ia fazer, mas não é pro meu filho, então não é pra mim. Boa. Mas quando eu vi o sorriso dele, uma hora, né, passei do lado de uma pessoa e eu tava cantando pro Luquinha, no quilômetro 160, 170 ali da bike. E ele passou do meu lado e carioca meio escrachado, né? Pai, você tá doido? O que você tá arrumando aí, maluco? Usou um palavrão lá e falou com o Luquinha. Falei assim, moço, tô cantando, meu filho gosta, eu preciso. Isso acalma ele, então. Mas tá aqui, nós tá aqui pra curtir a prova.
Foi um dia comum do Luca, de alimentação, de troca de fralda, de hidratação, de cuidados, mas foi um dia extraordinário de pai e filho. Benção. Foi isso que eu tentei fazer. Top, show de bola. E quando você via ele assim, o Luquinha, você já sabe quando ele tá bem e quando ele não tá, Gabriel? Só pelo olhar você já Luca, consegue ver. O Luca, ele não fala, né? Mas ele demonstra tudo. O Luca, eu digo até, ele é bem engenioso, assim, sabe? Ele, se ele não gosta de uma coisa, ele fecha a cara na hora e chora, sabe? Ele é muito sentimental, tem músicas ali que não é que ele não gosta. Tem músicas que a gente tem que passar porque ele fica emocionado e ele chora que é 2 horas pra acalmar ele. É 2 horas. E são músicas que ele gosta muito. E até meu menino sai correndo. Tira, que essa o Luca não gosta. O meu outro menino. Então, ele me demonstra 100% assim. Então, muitas das vezes, muitas filmagens que fizeram, vai ver que eu tô aqui, mas sempre... Opa, eu tenho que perceber como que ele tá ali. Tem alguém aqui. Não é nem né? por segurança. Na bike tinha 3 tipos de segurança, né? Tinha o cambão, uma corrente e uma fita. Eu tinha certeza, ali meu filho estava seguro. Eu tinha que saber se ele estava bem. Não são todas as crianças que podem ficar na cadeira essa quantidade de hora. Não são todas as crianças que... Cara, e nem são todos os pais que precisam fazer isso, sabe? Perfeito. Eu fiz com meu filho porque é um tratamento para ele. A cadeira faz parte do dia a dia dele, sabe? Meu filho tem, se eu não me engano, tinha 6 parafusos, né? No quadril e no fêmur. E a gente tirou isso porque tinha saído do lugar e a gente tinha aumentado esse treinamento com ele, que o treinamento dele foi ficar na cadeira. Muitas vezes eu tava pedalando ali no rolo, ele tava na cadeira, tá nós 2 treinando. Entendeu? Era o treino dele. E não precisou mais colocar esse parafuso. Por quê? A cadeira, ela chama cadeira postural. Ela realmente alinha quadril do Luca, ela fecha quadril, ela não deixa fazer aquela posição cavalar, que é o que ele tem. Né? E nós, como pai e mãe, falamos assim, ele chora, quer colo, bom é colo pra ele. E ele quase trincou o próprio quadril 4 vezes. Nossa. Refez essa cirurgia 3 vezes. E depois que foi, ele tá até hoje. Sem os parafusos, tá alinhado o quadril dele. O Luca, o quadro de crise convulsiva dele melhorou, vamos se dizer aí, 90%. Né? Sem medicação. Né? Tem as medicações que ele sempre tomava. E sempre era trocando, aumenta, troca, aumenta. Melhorou, e a felicidade do meu filho, né? Fora a quesito pulmonar dele, que o Luca já foi internado, que eu tenho certeza absoluta, mais de 40 vezes, por conta de pneumonia, né? Secreção no pulmão. E depois que a gente começou a correr apenas, o Luca nunca mais foi internado por conta de uma pneumonia, secreção no pulmão. Claro que tem toda aquela, né? Eu chego da corrida, faço uma inalação, lavo o nariz, igual aconteceu no meio da prova. Eu lavei o nariz dele. Foram 12 paradas de aproximadamente 10 a 15 minutos. No meio do percurso, né? Em meio de troca de fralda, alimentação, hidratação, víscera também, pneu furado. Nem contém esses. Então é mais. E, cara, curtir, sabe? Eu gosto muito de curtir o processo. Foi tudo muito, muito árduo, lógico, sim, né? Eu tive que me preparar muito bem para isso, eu tive que prestar muita atenção pro meu filho se estava sendo benéfico para ele, né? Mas eu procurei curtir totalmente o processo. Eu falei assim, nossa, cara, eu tô aprendendo tanto com isso, eu tô conhecendo tantas pessoas com isso, eu tô me mudando como ser humano. Eu falei assim, então, se eu chegar lá e ter que desistir no meio da prova, eu vou ser outro ser humano do mesmo jeito. Que já foi a prova, né? Já foi. Já tá feito, já tá transformado. O cara que chega lá pra fazer um Ironman, se ele foi e falou assim, não, eu vou fazer uma preparação de um Ironman. Ele já é outra pessoa. Na linha de largada, ele já é outra pessoa. Sim. Primeira semana de planilha. Se ele vai colocar, talvez, a cereja no bolo dele ou não, é outra coisa. Aí é outra coisa, porque aí depende do dia. Você pode não acordar tão bem, né? Sua imunidade pode baixar um dia antes. Isso aí depende de vários fatores. Agora, eu tava num dia ótimo, o dia tava lindo, sabe? O dia tava lindo. Meu moleque, quando ele não tava rindo, tá dormindo. Ele tava dormindo. Então eu falei assim, cara, era a prova inteira. Ele só descansou, foi pra descansar, né? Você sofrendo e descansando, bom demais. E quando a gente fala e vê o final de tudo, parece que tudo foi flores, né? E a gente sabe que não é assim.
E acho que uma das vezes que nós sentamos, 5 da manhã ali na beira da piscina conversando, eu acho que eu fiz uma sabatina de perguntas. E se isso acontecer? Sim. Se o seu filho disse assim, ele tinha resposta para tudo. Isso assim, porque poderia dar muito certo ou poderia dar muito errado. E quando a gente tá no barco, a gente tem que estar pronto para Para os tudo. dois. E as mãos não vão se soltar hora nenhuma. Então, ver o depois bater palma, ok. Mas se expor a isso também era uma coisa que pesava para nós. Como vai ser? Porque da mesma forma que você tem olhar bom, você tem olhar que vai olhar e fala assim, que loucura é essa? Sim, com Vai certeza. emocionar. Então, aonde que nós É. vamos, né? Onde que a gente vai estar pesos e medidas? E aí foi onde nós alinhamos muitas coisas. Por isso que quando eu disse assim, olha, ele terminaria, porque a única coisa que impedia era o filho, por quê? Porque nessa conversa foi pontuado item a item o que faríamos parar. E eu confiei no que ele disse. Chuva, molhou meu filho, tô fora. Tá ruim pra ele, tá gripado, tá com febre. O pediatra falou que não é pra ele fazer. Estamos fora. Boa. E fui muito clara com ele, e assim, uma das coisas bacanas que tinha, que não dava pra gente encontrar os três sempre, não dava. Mas era muito assim, a minha fala com o Gabriel, ele não era a Iris falando, era a Iris e Renato. E ele sabia disso. Momentos Sim. que ele tinha com o Renato, ele sabia que a fala não era do Renato. Era dos dois. Era dos dois e ponto. E eu não precisava ligar para Renato, vou falar isso, o que você... Não. Feedback. Era na hora, as Firme. coisas aconteciam e a gente se alinha ali. E aí foi onde eu falei para ele, falei, olha, às vezes, porque quando se faz uma prova, em qualquer condição, principalmente nós aqui, né, no meio, quando você está no meio, nossa, vai fazer um Ironman, tá, quem vai fazer o Ironman? Ah, de Uberlândia, fulano, de Araguari, faz já aquela lista e já se começa, quem vai ganhar de quem vai ter o tempo tal, é normal, isso faz parte, é um movimento do esporte, isso faz parte, mas também isso traz peso para quem vai fazer. Perfeito. Isso traz peso. Perfeito. Ó, o Renato, treinador, personal, vai fazer o Ironman dele. Todo mundo fala, opa, Cria uma tempo que o expectativa Renato- grande demais, Renato né? pedala absurdamente e tal. Então, por mais que a gente tenha maturidade, traz peso. Eu vou para uma corrida de montanha, eu mal chego na corrida, já, lá, ó, perdi meu pódio, porque a tia Iris está na prova. Então, assim, traz peso pra gente, vai da maturidade da gente, como de como recebe. receber isso. E uma das coisas que eu tive com ele, nesses momentos mais difíceis do processo dele pessoal, enfim, que a vida do atleta, eu sempre também costumo dizer para meus atletas, né? Não é o atleta que se adapta à planilha que eu proponho. É você. A minha planilha tem que adaptar à A vida que o vida atleta tem. Porque nós não estamos Perfeito. falando de atleta profissional que vive para isso. O que vive para isso tem horários a cumprir, tem salário a receber, aí Sim. ok. Ele tem que se virar e entregar. Agora que é o contrário, você me busca com o seu sonho. E você tem uma vida por trás disso. Então, o mínimo que eu tenho que ter é a sensibilidade de olhar e falar assim, Bruno, beleza, você quer fazer um Ironman? Eu preciso que você nade no mínimo. O ideal é que a gente nade 5 vezes na semana. Mas falar, impossível. Com o meu trabalho, eu consigo 3 vezes na semana. Então, das 3 vezes, você não pode faltar. Então, tamo junto? Tamo junto. Ah, pegou uma semana que enrolou tudo. Fica em paz. Eu me organizo para que a gente possa compensar isso. Então, nós temos que estar alinhado com a vida do nosso atleta. Isso é algo que é o mínimo no nosso lugar, não é o atleta. E ali, naquele momento, foi o que eu falei para ele. Você não tem obrigação de fazer essa prova. Boa. E muito menos de fazer com o Luquinha. Porque às vezes pensou assim, poxa, a Iris assumiu isso comigo, tá aqui trabalhando, me ensinando e tal. O Renato assumiu isso, O peso. tá ali, né, entregando as planilhas, entregando o trabalho dele. Eu falei, se você tiver que fazer sozinho, pra gente, Tá tá tudo valendo. certo. Não tenha o peso, não é porque você fez o compromisso, nós não estamos fazendo isso aqui pra algo de volta. Cara, se você aprendeu a nadar, se você vai fazer sozinho ou com seu filho, você aprendeu a nadar, você aprendeu a pedalar. Então, é que esteja as condições ideal para sua família, para o seu filho, para o legado que você está levando. Se tiver que fazer sozinho, faça sozinho. Mas se der a largada com seu filho, que seja o melhor para o seu filho. Esse é o nosso sossego e essa é a nossa paz. E aí, a partir do momento que ele me olhou e disse assim, só dou a largada se ele estiver bem.
Só continua a prova. Entendeu, né? Se ele estiver bem, aí a gente tranquilizou daqui. Então, vamos que vai dar certo. Não tem como dar errado. Exatamente. Pode falar. Não, claro, pode falar aí, tá tranquilo. Não, são a base, né, do que a gente leva na vida, né? Se tudo que eu estiver fazendo fora de casa tá atrapalhando dentro da minha casa, eu preciso reavaliar. Né? Bom, mas eu faço tudo aqui para casa, treino, trabalho, né? Mas a minha relação com a minha família não tá boa. Opa, vamos entender. E numa preparação para Ironman, não é diferente. Eu costumo dizer que o atleta que faz um ciclo de Ironman, ele finaliza lá, ele passou o pórtico, né? Ele se torna Ironman. Ele não é mais o mesmo cara que começou. Ele volta diferente. Ele volta diferente. Princípios, valores, teve muitas lutas, né? Então, assim, e o Gabriel é um cara muito cascudo. Ele é cascudo, né? E assim, ele teve todos os motivos para largar a mão. Muitos, muitos motivos, né? De relacionamento, de família, financeiro, né? Queda, caiu de moto, esfolou tudo, né? É custoso esse aluno, é custoso. Né? Não, Bruno, tô rolando no Instagram um domingo e falei assim, Gabriel Ferrari perdeu o pênalti. Oi? Assim, o que é isso aqui, cara? Batendo bola. É tipo isso. Cara do céu. Nossa, o que Você tá doido? Você tá arrumando? Não sei o quê. Acabar com tudo, que sonho é esse? Xinguei tudo. Até sei o preço desse jogo. Até sei quanto que ele ganhou. Ainda perdeu ainda. Nem pra ganhar. Ainda perdeu o pênalti. Não, vem não. No meio do ciclo de Ironman. Então, assim, você nunca termina como você começou. Sim. Sabe? Sempre tem muitas lições, muito aprendizado. E com certeza o Luquinha e o Gabriel passou isso pra muita gente, que é o propósito. Sim. E é o que eu sempre falo, né? O intuito do podcast, as coisas do nosso bate-papo aqui, é sempre isso, falar do esporte voltando pra onde? Voltando pra dentro de casa. Porque as coisas só vai fazer sentido se a gente tiver um lar bem estruturado, né? Eu falo isso pra todo mundo, é igreja, é todo ambiente. Fala, cara, se a sua família tiver tudo estruturado, suas coisas tiver tudo estruturado, qualquer coisa que você fizer vai dar certo. Daquilo que for da vontade de Deus, então você descansa. Eu mesmo tinha um 70.3 pra fazer em Brasília, minha esposa engravidou, a primeira coisa que eu fiz foi, tá cancelada a minha prova. Se eu não chegar lá e não ver minha menina, não ver minha esposa, eu não vou fazer, pra mim não vai fazer sentido. Porque só tem graça que eu chego lá no final, todo dolorido, todo arrebentado, e você está rindo, chorando e me abraçando. É isso que move a gente, né? Então a gente precisa tratar desses assuntos mais desse ambiente de esporte, desse ambiente que a gente vive. Entre nós mesmos, porque a gente tem uma turma grande que está partindo para um triatlo, partindo para aprender natação. Tantas pessoas que hoje não sabem nadar, vai lá com a tia Is, já faz aquela super propaganda, 3, 4 meses você tá nadando, pode ir lá que você já vai sair nadando. Mas e por trás daquela pessoa, né? Por trás do aprendizado, o que fica? Não, cara, eu nunca sabia nadar, hoje eu sei nadar, mas eu aprendi isso, e isso é pra nossa vida. Então a gente precisa ter esse movimento, esses momentos de mesa, de bate-papo, que eu acho que o Uberlândia ele vem crescendo cada dia mais. Não só o Uberlândia, eu acho que o esporte em si no Brasil, né, se tratando de triatlo, ele tá bem, como se diz, bem hypado, né? Aí a gente entra com benefício, sim, mas a gente entra com o desafio que o ego, eles falou, um ego, uma vaidade, o tempo, não, peraí, cara, como é que você vai falar tempo pra mim se eu tô com 2 crianças lá em casa lá, eu tô passando por um desafio no trabalho, você quer que eu vou treinar igual você, que tá, não tem como. Então por que a gente não vamos juntar eu e o Renato aqui e se ajudar naquilo que é a nossa vulnerabilidade? Por que eu não posso contribuir com o Renato naquilo que é a vulnerabilidade dele e ele na minha? Aí sim a gente começa a ver um ambiente de transformação total no nosso meio, né? Eu vejo que o que o Gabriel e o Luca fizeram, ele vai na contramão do Instagram, né?
Instagram hoje fala muito de performance, de superação, equipamento A, equipamento B, gel muito melhor, posição aerodinâmica na bike, a natação, não sei o quê, né? E tá, beleza. A gente entende que o equipamento ele vem para contribuir para melhorar minha performance, né? E não tá ao contrário, cara, né? Tá investindo em equipamento, tá investindo em gel, né? Assessoria e Instagram e foto bonita e eu vou levar meu fotógrafo, né? Mas no fundo, tá fazendo algo sem propósito. Para quê? Por quê? O que eu quero tirar de lição do que eu estou fazendo, né? O que essa situação vai me ensinar? O que o Ironman vai me ensinar, né? E isso acaba sendo até perigoso. Sim, muito. A pessoa, hoje ela correu 5 km, correu 10, depois já quer pular pra maratona. Aí né? entra, né? Pra eu me tornar o primeiro maratonista da minha família, cara, pra quê? Às vezes sua família não quer nem saber se você é maratonista. Nem gosta de correr. Nem gosta de correr e odeia quem corre. Então, a falta de propósito, sabe? A gente tem observado muito isso. E é igual o Gabriel falou, assim, cara, o dia que eu entendi que o Luquinha, quando eu colocava ele no carrinho, eu saía pra correr, ele ficava bem, ele ficava feliz, ele ficava em paz, eu entendi. Né? E ele vai construindo a história deles, né? Então, só no início, né? Vamos continuar aí influenciando muita gente. Sim. Pro bem, pro eu positivo, falo de influência, né? né? Você que, rapaz, de influência negativa a gente já tem um monte aí, né? E, assim, uma coisa que eu procuro passar muito não só no Instagram, mas, assim, na minha vida mesmo, né? É a questão da boa influência, certo? Boa. Então, ali, não tô falando da boca pra fora, isso aí daqui 20 anos vocês podem me cobrar no meu Instagram, você não vai ver uma dancinha, quem faz tudo bem, sabe? Mas não faz parte do nosso dia a dia. Não faz parte, não é assim que eu sou com meu filho, sabe? A dança que eu tenho com ele é uma música que ele gosta, é uma coisa que é muito nós dois ali, a gente deixa transparecer e, mas você mostra isso e fala aquilo, mas não é. Cara, eu não consigo ser perfeito assim como todos nós, sabe? Mas o que eu procuro passar para as pessoas é que a gente pode ser melhor independente das circunstâncias da vida, né? Igual o Renato falou, cara, não vem aqui ao caso porque também envolve outras pessoas, né? Que eu não sou de citar não, mas eu sou de superar o problema, sabe? Eu gosto de superar o problema. Mas teve 1 milhão de motivos pra mim falar assim, não, cara, não dá mais não. Não dá mais não. Mas e como que eu ia fazer? Não com outras pessoas, mas como que eu ia fazer com meu filho? Um oi desse tamanho assim, ó. Que desde moleque fala pra mim, cara, vou virar corredor pra correr com meu irmão. Vou virar triatleta pra fazer prova com meu irmão. Eu falei assim, cara, Responsabilidade. como que eu vou desistir disso? Eu vi meu moleque dentro de uma UTI 29 minutos, dado como morto. E ele voltou sozinho. Ele voltou sozinho. Como todo mundo já tinha falado que, cara, não dá notícia pra mãe. Aquele moleque brigou pela vida dele cada segundo. Primeiramente Deus, claro. Falei assim, sério que eu vou desistir de um Ironman? Sério que eu vou desistir de uma prova, de 5 quilômetros que seja? Porque cada um tem suas dificuldades. Uma pessoa obesa para fazer 3 quilômetros de caminhada é difícil. Sim. E ele se superou naquilo ali. Agora uma pessoa obesa correu uma maratona, cara, tá pondo a saúde dela em risco. Então isso de não pular etapas, de fazer as coisas certinho, de ter pessoas que te acompanham, que tem o carinho de você, não é uma pessoa que vê que você não tá preparado para correr os 42 quilômetros, vai lá e faz. Não é assim. Não é assim. Tia Iris me bloqueou um monte de vezes de nadar mais que eu queria mais.
eu não estava preparado para aquilo naquele dia. E eu entendo isso que é verdadeiramente amor à causa, ao sonho, sabe? Então é isso, cara, é ter pessoas do seu lado que vai te fazer crescer. Que vai te fazer crescer como pessoa, como atleta, como ser humano, sabe? E ter pessoas que abracem seu sonho com responsabilidade. Sim. Eu nunca fiz por sonhar. Eu nunca fiz por sonhar. Porque se eu fizesse por sonhar, eu tinha marcado no Ironman no primeiro ano, depois dos 6, 7 meses que a gente tava fazendo. Eu vou, me esforço, vou lá e faço mais. Só que a gente precisou de 1 ano e 8 meses, eu já correndo, já estava bem fisicamente, já estava competindo em crossfit, já tinha voltado a jogar futebol. Eu poderia ir muito bem. Vou lá e faço, depois fico cheio de dor. Cara, no outro dia, eu te juro, eu tava subindo escada, tava brincando, dançando com meu filho. Nós foi fazer uma caminhada de quase 8 quilômetros na praia. No. Um dia depois do Ironman. Mas isso é mérito dele e dela. Eles souberam tratar o ser humano, souberam tratar o pai e souberam também tratar o atleta, sabe? Eu acho que isso faz tudo parte. Se uma dessas raízes cortar, a árvore não cresce. Sim. A árvore não cresce, sabe? Se tem propósito, o cara vai sofrer por isso. Se tem propósito, o cara vai pagar o preço a ser pago. Sim. Agora, se não tem, não tá alinhado com o de Deus, não tá alinhado com influenciar outras pessoas pro bem, não dá certo. Não dá certo. A linha de chegada só serviu pra mim de uma coisa. Assim, cara, seu propósito estava alinhado comigo. E quando eu falo comigo, é Deus falando. Um cara que é cheinho de pecado, lotado de erro, mas que quer ser melhor. Sim, não, e a gente percebe pela forma como que esse projeto foi conduzido, né? Através de conversas difíceis, através de alinhamento entre os próprios treinadores, então a gente sabe que as coisas só aconteceu porque foi isso, né, Tia Iris? Esse negócio, não, Gabriel, senta aqui que nós vamos ter uma conversa dura agora, né? Teve seriedade no projeto. Então, assim, é muito, muito bacana a gente ver, né, poder ver o que foi construído, né? Muito... Não, eu falo pra Tia Iris, ela é uma ótima, excelente treinadora, mas ela é muito melhor mãe. Ela é uma mãezona do grupo, sabe? De que na hora de puxar uma orelha, na hora de ter um olhadela ali que ela faz pra mim, que eu falo, fiz alguma coisa de errado. O que eu fiz, hein? Mas aí eu falei assim, não, vou fazer um treino bom aqui, trago um chocolate amanhã, vamos ver se ela pelo menos me fala. Tá vendo? Mas... Funcionou, você já anuncia, vai que eu ganho mais chocolate. Faz aí. O Renato é um irmão que sempre teve naquela contenção, né? De tipo, cara, você tá bem? Não, peraí. Vamos segurar aqui, nada mais ali, pedala um pouco mais, sabe? Mas que a gente também não é bobo, né, cara? A gente percebe que a pessoa quer nosso bem e ela tá fazendo umas perguntas ali pra tirar outra coisa lá na frente, sabe? E eu sei, e foi por isso que eu tive certeza de que eu segui 100% do que eles me falaram. E o Renato, independente do horário, eu ia, entregava. Quando eu não entregava, falava pra ele, falava assim, Renato, não consegui, cara, não deu certo. E ele nunca falou pra mim, porra, Gabriel, eu precisava disso, tinha que fazer. Eu falei assim, não, amanhã é outro dia, vamos lá e vamos construir. Tinha isso, tinha dia que era 5 horas, marcava meio-dia, não deu, chegava lá 6 horas, ela falou assim, uai, que esse menino não tem raia pra você, não. Não tem raia pra você, não. Nunca. Não, vamos lá, vamos ver o que nós faz. Porque realmente pra começar, teve dia que eu tava trabalhando em 3 lugares. Porque tem convento do meu filho, tem as contas não param, né? Os meninos podem contar mais isso, que a gente pedalava junto. Teve muito treino. Eu tenho um vídeo guardado, né, comigo, que eu não gosto muito de expor essas coisas. Mas teve muito treino. Eu fiz longa aí de 4, 5 horas com sal rosa e água. Porque eu não ia tirar de dentro da minha casa pra isso. Eu não ia tirar de dentro da minha casa. Tem 2, 3 meses. 2 meses e meio que eu consegui um patrocínio da Sudract. Eles realmente abraçaram a causa. Mas antes eu não tinha. Era do meu bolso. O Bola, o Lucas. O Bola.
Muitas das vezes, muitos treinos. Ele falou, não, moço, me fala, eu levo pra você. Muitas vezes ele fez isso. E ele nunca perguntou, nunca falou na frente de ninguém. Ele Coisa nunca fez boa. isso. Ele nunca fez isso. Teve um dia que eu tinha um longo no outro dia de bike e tava chovendo. Eu ainda trabalhava na Start. E peguei uma capa de chuva, né? Pus ela e falei assim, cara, se eu pegar um Uber aqui, não tenho gel pra domingo. Vamos morar a pé. Fiz um vídeo, falei assim, não, eu vou postar. Falei assim, não, isso não faz parte de mim. Essa luta aqui é minha. Essa luta aqui é minha. Se eu chegar lá e completar, eu sei o que eu fiz. Eu sei pelo que eu passei. Sabe? E medalha, o troféu, cara, é lindo. Eu agradeço demais pelo Ironman por tudo que nos tratou. Mas como o Renato, a tia Iris, o Lucas, o Léo, o Nesca, o Fabricinho, você, Cairo, Denim. Cara, me conduziu, eu só fui vendo, foi Deus confirmando cada coisa pra mim. Falando assim, velho, tá todo mundo ali pra você, tem um cara querendo fazer sub-10 ali. E num treino ele, vou rodar com você. O cara é forte, pedala 40 por hora. Não, vou rodar com você aí um pouquinho. Vejo que você tá sempre sozinho. Porque os horários não batiam. Muitas vezes eu tinha que treinar 3h15. Nossa. Porque depois eu tinha que trabalhar, tinha que ver os meninos. Falei assim, não, mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu sabia do meu propósito, eu sei aonde que eu quero chegar, sabe? Eu sei quantas pessoas que eu quero tocar. Eu sei do objetivo. Então, se eu sei do objetivo, eu também sei até onde que eu posso chegar pra isso. Isso você tá fazendo bem pro meu filho. Se por acaso não estiver fazendo bem pra ele, é conta do Instagram, é... Amanhã tudo passa. É, Amanhã tudo passa. tudo passa. Interessante que no nosso bate-papo, né, quando você coloca a questão de família, né, que a gente, em primeiro lugar, não sair com peso, mas muitas vezes também a gente vai encontrar essa família lá fora para trazer um modelo para nós. Sim. Então, a gente do lado de cá, a gente vive muitas histórias, né? Até brinca, né? Meu filho brinca muito comigo, fala, mãe, quando que você vai escrever seu livro? Bacana. História de uma piscina, nós vamos Ó. escrever. Porque Show de bola. independente se é um sprint, se é um 70.3, se é um Iron, ou se simplesmente atravessar uma piscina nadando. Ou muitas vezes o adulto chega pra mim e fala, eu que só quero ir no clube e poder entrar na piscina e ter coragem de segurar meu filho no colo, sem medo de cair e afogar. Então, são muitas histórias que vêm. E muitas vêm de lugares que precisam ser, de alguma forma, transformado. E se as pessoas às vezes chegam, aí vê como o Renato é, como o Bruno é, como o Gabriel é, ele também começa a levar, muitas das vezes, também é de fora para dentro. Sim. E aí, às vezes, nas primeiras linhas de chegada, a família não vai estar. Mas aí vê que a sua tá. Aí começa a entender a importância daquilo. Sim. Opa, então na minha próxima tem. E também a compreensão, porque nem toda linha de chegada da sua família vai estar. Com certeza. E você não vai morrer por isso. Porque você vai entender que a sua família também tinha algo importante para viver e que todo mundo ali se entende. Então são as identidades, né? Sim. Então viver família é isso. Então a identidade que cada um tem, com respeito, com entendimento. Com o momento. Então a gente também, nós somos muito mais que o treinar, e talvez quando você fala assim, ela é muito boa treinadora, muito boa e como mãe, mas eu entendo que não dá pra, não é só treinar, porque treinar, o treino animal, é o irracional. A partir do momento que eu ia, assim, a educação física, quando eu tinha 8 anos, se você me perguntasse o que eu ia fazer, eu falava que eu quero ser professor de educação física. Já tava pronta. Sabe? Então, assim, e a partir do momento que a gente faz escolha de lidar com pessoas, é lidar com histórias, é lidar com sonhos, é lidar com frustrações, é lidar com as limitações. Sim. E entender isso e ter esse olhar. Então, a gente pode... eu sempre falo que um legado que eu... Né, um sonho meu, Iris, então qual é seu sonho? Não é fazer o Ironman? Não tenho sonho de fazer o Ironman. Como bastidor, sim. Cada vez que eu tô lá como treinador, eu sonho. Pode trazer o sonho que nós estamos juntos. Mas o meu sonho
é que se um pouquinho de mim pode transformar um pouquinho o outro, pode levar um pouquinho de paz, um pouquinho do que é, isso pra mim já valeu a pena eu ter vindo aqui no mundo. Então, esse é um legado. E cada um tem o seu. E tem que ter seriedade, porque também não adianta eu ficar só nessa de mãezona e não sentar nos livros, não sentar nos vídeos e não ter uma história aí, né? Eu até brinco, falo, eu sou treinadora de triatlo, não só de natação, eu sou pela CBTri. A minha especificidade que eu gosto de trabalhar é a natação. Mas se eu entendo que não adianta eu querer te preparar para um Iron, não adianta eu querer preparar o Renato para o Iron dele, se eu não entender o que vai ser feito na bike e na corrida. Eu não vou entregar o meu melhor na natação. Então, eu preciso ser completa. O que eu vou trabalhar, aí eu já posso escolher. Então, isso tudo faz parte, né? Esse entendimento. Então, e o grande desafio que a natação ela tem, primeiro, por que eu disse que é fazer o atleta entender e gostar da natação? Porque quando ele pensa no ar, são 10% da prova. Falar, se eu entrar e sair do mar, eu me garanto, porque eu pedalo e corro. Todo mundo pensa Agora, assim, né? Todos. Agora você que não sai, sabem nadar. que não sabe nadar. Mas a partir do momento que você entende que uma boa natação, ela te faz a melhor bike, a sua melhor corrida, aí você já muda todo o seu olhar. Porque os 10%, se você não tiver, você não conclui. Se você não nadar bem, você não faz seu sub-10. Se você não nadar bem, você não conclui sua prova. Então, assim, são vários fatores conjunto, né? Que faz você viver aquilo ali. Então, e o meu grande desafio é porque eu tenho que te convencer disso. Porque você vai chegar pra mim preocupado em pedalar e correr. Nadar é garantia, só. Então, eu te mostrar isso, que é importante, a gente tá lá na represa 6 da manhã, é importante você não perder o seu treino de natação. Então, esse é um grande desafio. E eu tenho que, no seu treino, dar 50 minutos que você me dá 2 vezes na semana, 1 hora, te ensinar. O tempo dela é curto. Treinar, porque não é só ir lá e bater perna, girar o braço e faz assim, não é só técnica, né, Renato? A gente sabe. É dentro dos 50 minutos, 1 hora, que normalmente, eu sempre falo assim, o tamanho da minha responsabilidade. A pessoa vai nadar, pra mim, 5 da manhã, 5:30 da manhã. Aí eu já acordo assim, cara, a pessoa tá privando do sono pra ir fazer minha aula. Eu tenho que dar a melhor aula do mundo. Porque é muita responsabilidade estar da sua casa pra ir lá. Beleza, aí eu penso nisso. Chegou a hora do almoço, eu vou dar aula pra turma do almoço. Esse aqui trabalhou já a manhã inteira, deu treino das 5 da manhã, parou, ele tem das 11h10 até 1 pra almoçar e treinar. Eu tenho que dar o melhor treino do mundo. Porque ele tá privando do horário dele de descanso de almoço, porque vai dar aula de novo depois da 1h30 às 10 da noite. Aí, beleza, eu tenho que ir lá na hora do almoço me garantir isso. Aí, à tarde, eu fico mais louca ainda, que eu falo, a pessoa trabalhou o dia inteiro, os filhos estão em casa esperando. Na hora de jantar, o que a pessoa tá fazendo? Chega do trabalho, tira toda a roupa, põe touca, põe óculos e entra na água. É muita responsabilidade. Então, é esse olhar, mas não como peso. Porque a hora que a gente vê, né, cada um saindo da água nas provas, é uma alegria, um choro e a paz que a gente sente de tarefa feita, né? De tarefa cumprida. Tem uma frase que eu ouvi e me marcou muito. Alguns amigos brincam comigo que eu sou uma pessoa que eu acredito em tudo, Bruno. Acredito em tudo. Se você falar aqui pra eu voltar amanhã, volta aqui amanhã, eu volto. Então, assim, você fala, você pode acreditar menos. Aquela coisa que você encontra a pessoa e fala, vai lá em casa. Não é que ela tá te falando assim pra você ir, realmente. Você vai lá em casa, ela tem que te dar o endereço. Agora eu já falo, então eu vou. Tô chegando. Eu sou muito de acreditar no ser humano e acho que isso é o que vale a pena. E tem uma frase que me impactou muito e eu acho que ela fala um pouco de mim, né? Não acreditar é tão louco como acreditar que vai dar certo. Então eu prefiro acreditar que as coisas sempre vão dar certo. Porque eu não acreditar é tão louco. Então por que eu vou pelo não? Se a gente pode ir pelo sim. E eu acho que foi esse acreditar no Renato ali, que parou na musculação, me olhou e falou assim, tem um negócio pra te contar. Vai. Conte-me. Amizade. Eu treino com ela e ela treina comigo, né? Fala o que tem pra falar aí. Fala aí. Vambora. Esse é o grande lance. Sim. A verdade, a sinceridade, ela tem que prevalecer sempre, mesmo que ela doa, né? O problema de hoje em dia é a maturidade para poder absorver essa informação.
Sim. Várias vezes falei altas coisas pra esse menino aqui, né? Mas ele não deixou de ser meu irmão hora nenhuma, né? Assim como também ele, pô, precisava de um abraço, tava ali, né? Então, a sinceridade, ela sempre prevaleceu, né? E quando a Iris fala que ela consegue individualizar, não é o treinamento, é o tratamento de cada um, Sensibilidade. é a sensibilidade, né? E o que o Gabriel fez foi entregar o melhor que ele podia entregar dentro das condições que ele tinha. É até meio clichê isso, né? Mas é real. Isso é real, né? É onde a gente celebra, né, as vitórias, as conquistas dos nossos alunos, independente do... Pô, se ele chegou com 9 horas no Ironman, ou se ele chegou com 15, né? Dentro das condições dele, ele entregou o melhor dele. Isso, para nós, tem o valor maior, né? E acima de tudo, né, o que a gente prega muito é o propósito. Para que você está fazendo isso? Você está querendo mostrar para alguém? Você está querendo curar de um trauma? Vamos entender. Sim. Ou seja, a sinceridade, ela parte de nós mesmos, né? Poxa, eu me emociono, assim, grandemente quando eu vejo os meninos lá em Floripa, né? Meu último Ironman foi em 22. E eu não sei quando eu vou fazer outro, né? Eu sei. Você sabe? Sei. Você me conta. Ano que vem. Mas assim, pô, por que eu faria um Ironman ano que vem, sendo que eu não tenho a condição? Só porque a galera foi bem esse ano? Pra comparar tempo? Cara, é muito vazio isso. Não tem motivo, né? Não tem motivo. Faz não tem motivo, sentido faz sofrer sentido, de tanto. cara. Eu vou me ferrar na preparação para o Ironman, porque a gente se estraga mesmo, né? Paga. Dificultar a relação com a minha família, dificultar a relação no meu trabalho, no meu dia a dia, judiar um pouquinho do meu sistema imunológico, né? E, enfim, pra quê? Pra quê? Né? Então, ser sincero consigo mesmo, ser sincero quando se trabalha em equipe, que é o que sempre existiu entre nós, né? A sinceridade, a verdade, né? E a humildade. Sim. Zero vai dar zero, né? A gente, como treinador, eu não postei nada, eu sou zero instagramável, né? Outro dia estava me dando curso, né? Não, aqui, né? Rolab, esse aqui, o que é Rolab, né? Lavar com quem? Mas são lições Sim. que a gente pode tirar um com o outro, né? A gente tá aqui nesse mundo, gente, para aprender, Exatamente. Pra Evoluir. né? E nós aqui, os meninos, nós temos o princípio cristão, Sim. né? De servir. Uhum. Não Essa é a servir. palavra, forma de servir. Servir. São várias formas da gente servir, né? Nem que seja para dar uma cacetada no Gabriel, É. que tava jogando bola no meio da preparação. Ainda errar um do pênalti. E ainda errar um pênalti. ainda tem que frisar isso ainda. Não, mas Só tivesse joguei a feito, final, pelo ainda tirei o menos- time. Mas desde ontem ele tá liberado. Agora tá. Agora ele tá liberado a bater uma bolinha, Tá, bater. né? Não, ele tá convocado. E só complementando, né, o que o Renato e a tia Iris falou, na questão, eu vou falar de nós, que é o que eu conheço e sei da história, igual o Gabriel e o Luca Ferrari. Todo mundo viu aqueles que cruzaram a linha de chegada, que fez o Ironman, que nadou 3.800, pedalou 180 e correu 42. Mas, cara, o Gabriel e o Luca é muito mais do que aquilo. Tem outra coisa por Tem outra trás. né? coisa daquilo ali, sabe? Tem o Gabriel pai, tem o Luca filho, tem o Luca que, cara, eu sei que vai ter intercorrências médicas, vai ter o Gabriel que vai precisar estar mais presente, vai ter o Gabriel que, opa, peraí, agora eu não vou poder mais, tipo, muita gente perguntando, não, qual que é o próximo desafio? Qual que é o próximo desafio? Moço, Deixa eu aproveitar de todas as pessoas já é todo dia. Imagina de um pai de PCD, eu falei assim, moço, o desafio nosso é todo dia e todo dia nós tá vencendo um, sabe? Eu tenho certeza que tem uns 3 aí que esqueceu o leão dele que veio pra nós, que
Não é possível. Deixou solto na gaiola e foi, né? Caiu aqui em casa. Deixou solto. Então, cara, é curtir agora, né? Os outros desafios, nossa, foi chegar em casa, foi descarregar a van com o menino na cadeira de roda, sabe? Foi montar a cadeira de roda, que um aqui deu uma estragada aqui, deu uma estragada ali, sabe? Colocar a vida no lugar, saber curtir, né? Celebrar o que a gente conseguiu, que realmente foi um feito, mas não é só aquilo ali. Tipo, é um pai e um filho, né? É um irmão que tem outras coisas, tem outros sonhos, que quer fazer outras coisas, que almeja muito mais, sabe? E não é somente no esporte, Sim. sabe? Não é somente no esporte. É na vida, né? É na vida. É na vida. Perfeito. O esporte veio para complementar a nossa vida. Uma ferramenta. Isso, é uma ferramenta, sabe? Eu usei isso, já fiz vídeo falando disso. É uma ferramenta que Deus usou para mostrar nossa vida e a superação para o mundo. E não a gente ser ferramenta do esporte. Sim. Não é. Não é, porque se eu ficar totalmente preso naquilo, eu falo assim, não, peraí. Amanhã é um desafio, amanhã é um desafio, amanhã é um desafio. Não acaba nunca, né? O que é isso, cara? Isso não tem pra quê. Eu vou estar forçando o Luquinha a uma coisa que aí vai ficar ruim pra ele. Uma coisa que é muito boa, vai começar a ser prejudicial. Então não é só isso. Nosso desafio é realmente, né, o que eu sempre tive vontade, desde quando eu comecei a postar, que eu também não gostava de jeito nenhum do Instagram, né, se você ver foto minha desde quando eu joguei bola, se tiver um vídeo, 3 fotos minha é muito, eu nunca gostei de postar nada, mas eu sabia que com a nossa história, a gente ia tocar outras pessoas, aí eu comecei, sabe, até foi muitos amigos meus que me ajudou a criar Instagram, eu era muito ruim disso, ainda sou, não vou mentir. Mas, cara, se eu posso tocar outras vidas, se eu posso fazer um pouquinho mais, eu vou lá e vou fazer. Boa. Mas se eu ver que vai estar me prejudicando, vai estar prejudicando meu filho, vai estar prejudicando a família, sabe? Não tem pra que ir. Não tem pra que um pai de PCD ir lá. Não, eu vou fazer um Ironman com meu filho. Não tem pra que ser assim. Se você vê que é viável, se você consegue ter disponibilidade pra isso, se você quiser ter parceiros, sabe? Pra isso, tudo bem, mas não precisa. Caminha com ele 3 km. Quem não vai na faz praça, nada, só um fazer pouco mais algo, pra né? ele. Já é Vai só na o praça um pouco começo mais ali, pra né? ele, Já é isso. transforma, né? Seja mais presente. Seja mais presente. Hoje mesmo postei alguma coisa falando sobre isso. Pra muitos pais, né? Que tá naquele eu quero fazer, mas tá no mais ainda. Falei assim, cara, chega 50 minutinhos, 30 minutinhos mais cedo em casa. Falei assim, cara, eu vou dedicar um momento só meu e dele. Eu quero ouvir o que meu filho tem pra me falar. É porque o eu Fique quero, em né? silêncio. Fique em silêncio. Se você tiver essa oportunidade, fique em silêncio na frente do seu filho. E só olha pra ele. Cara, é uma coisa tão perfeita e aquilo ali saiu de você. Você já viu cada centímetro do rosto do seu filho? É. Tanto que é lindo aquilo, cara. Tanto que é bonito. Que lá saiu de você, cara. Que lá saiu de você. Então é isso. É pra mostrar que pequeno detalhe, em coisas simples, você pode fazer o extraordinário do seu filho. Sabe? É em pequeno detalhe. Não é em coisa grandiosa. Show de Isso aqui foi ótimo. Mas isso aqui foi lindo. Agradeço demais. Eles foram um parceiro demais. Mas o sorriso do meu filho, não só no Ironman, mas do dia a dia, do que eu construí com meus filhos, vale muito mais pra mim. Vale muito mais pra mim. E é isso, é construção. Não é dar presente, é ser presente, é ser presença. Sabe? É isso. Quero mostrar isso. Coisa boa, bom demais, gente. Agora, pra gente finalizar, quero fazer uma pergunta pra cada um de vocês. De tudo que vocês viveram lá, Gabriel, primeiro você, qual foi o seu maior, assim, o maior aprendizado quando você chega no final daquela prova, você e o Luca, e qual foi o seu primeiro aprendizado? Você fala, poxa, isso aqui eu vou levar pro resto da vida. Na prova, eu sei que foram vários, mas aquilo que te marcou mesmo, aquilo que você fala, nó, isso aqui é algo que fez sentido pra mim. Isso eu levo comigo, né? E sorrir em tempestade é a forma mais fácil e mais eficaz de falar pra quem você ama que dá pra ficar tudo bem, independente dos problemas. Esse sempre foi um aprendizado que eu levo comigo. Então eu procuro muitas das vezes eu não quero sorrir, mas eu sorri
Renatão começou a rir, tia Iris começou a rir. Cara, contagia. É uma das coisas que é contagiante. E eu comecei sem querer. Mas aí eu comecei a rir sozinho e a ser feliz pra todo mundo. Bom demais. Coisa boa. Tia Iris, e quantos Ironman já participou? Já teve outros? Fez outras? Sim, Já foi? sim, acho que depois da pandemia, do primeiro até agora, a gente tem ido aí com uma média de 3, 4 alunos por prova. Por prova? Com atletas, esse bastidor, né? É. Devido a esse bastidor. Esse tinham 6, né? Mais os amigos, a gente não é só a questão do nosso atleta, mas que A a gente turma, né, de conhece, a verdade. gente torce, isso é um movimento muito grande, né? Eu falo que o domingo de Ironman é o dia que o celular mais é utilizado por todos nós. Porque você tá lá na prova e tá com uma lista que você quer saber como que tá cada um, e eu acho que sempre tem, né? Aprendizados, e não são poucos. Quando a gente entra no ciclo, não é só o atleta que está sendo treinado. Eu estou sendo treinada também. A gente é treinado na resiliência, no entendimento, na vaidade, no ego, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, até onde eu posso chegar e até que espaço que não nos cabe. Então, a gente está nesse constante treinar também, né? Isso eu Sim. posso falar, isso eu não posso. Isso é irrelevante, deixa eu fingir que não vi que ele foi jogar futebol, enfim. Tá? Gabriel, porque o Gabriel está aqui, mas isso é o que Sim. acontece de um modo geral. Então, a gente está aprendendo o tempo todo. E esse, eu acho que é a resiliência, a vontade de estar ali por tantas circunstâncias, e você tá ali do início ao fim, vendo cada um sair da água, cada um fazer sua bike, sair da bike, começar a correr, né? A corrida do Iron ela é muito emocionante porque você fica ali junto. Então, o circuito, ele te move. Então, cada hora que um passava, é esse aprender a... Quem é você na vida desse que tá passando aqui? O que que foi deixado? Mas, principalmente, o que que ficou? Então, acho que a ser mais resiliente. E aprendi a gostar mais dessa história. Aprendi a querer ir mais. E hoje me perguntaram assim, mas você não faz? Você não tem vontade de fazer o seu Ironman, né? Quando que você vai fazer uma prova de triatlo? Essa é uma pergunta Expectativa. que todo mundo faz. Você nada, né? Você corro, pedalo. Só juntar os 3 e fazer. Mas o Iron, o triatlo, ele me encantou na época de faculdade. Olha que isso eu tinha uns 18 anos, 19. Acho que esses meninos nem eram talvez nascidos, ou se nascidos crianças, vocês. Mas a gente teve na faculdade. Primeira vez que a gente ouviu falar de triatlo, era um tal de Rodrigo, que era de fora. Aí junto com o Thiaguinho da América Tri, eu fui staff. No primeiro triatlo teve em Bernardice, nós estamos falando de 94, tá? Eu tô brincando de idade, mas é sério. Eu não era nascido. Nós estamos falando de... Tava 96. É 96? Eu estou falando de tava verdade. mesmo? Exatamente. Eu tô falando também, eu com tava com 2 eu anos. eu tô brincando, mas é fato. Eu tô falando do ano de 94, 95. Quando a história começou, assim, aquela, né, lá na piscina da Educa Que e top. tal. E aquilo já me encantou, o bastidor. Realmente, ver o outro realizar aquilo que ele gostaria. Então, o triatlo e principalmente a natação, ela nunca me veio como competir, mas ela sempre me veio como a construção. Servi. Exatamente. Então, esse palco não é para mim. Eu sou bailarina, adoro ir pro palco. Mas o triatlo e a natação, a coxia é meu lugar. E mais uma vez eu saí de lá certa disso. Coisa boa. Que o bastidor é o lugar que eu gosto de estar Bacana. nessa história. Coisa boa. Pra você, Renatão, qual foi o maior aprendizado, assim, depois dessa prova do Gabriel? Tanto que você já participou, de tudo que você já viveu de Iron, de triatlo, qual que foi dessa prova, o que ele te mostrou, o que você aprendeu com isso tudo depois da prova? Primeiro, o mandamento cristão, né? Servir. Estamos aqui para servir, né? Nunca esperar nada em troca. Entrega de coração. O que você tem de melhor, né? Segundo, tenha propósito. Tudo que você for fazer na vida tem um propósito, né? E o principal,
celebra a vitória do outro, Boa. né? Então, são 3, né? A servidão, ter o propósito e a celebração, né? São 3 vertentes aí que eu carrego. Cada dia mais ela tem sido fixada em mim, em meu coração. Eu quero que a minha esposa, os meus filhos, eles tenham isso no coração, na vida deles. E a gente poder passar isso para as outras pessoas, né? Porque o troféu ele vai enferrujar, né? Nós vamos envelhecer, a vida tem um ciclo, e o que fica é o que nós fizemos aqui. Olhar para trás, falar, pô, valeu, hein? Foi bom pra caramba. Se eu tivesse esperando o cenário ideal, não ia dar. E esse cara provou para nós que ele não esperou o cenário ideal. Porque se fosse o cenário ideal, esquece. Esse cara tá trabalhando em 5 empregos aí. Né? Sobrenatural, né? Ele não esperou o cenário real, né? O ideal. Ele foi dentro do real, que ele tinha de realidade. E fez. Show de bola. É isso. Bom demais. Pessoal, quero... Bruno, por que é difícil falar não pra esse ser? Não tem jeito, né? Tem jeito, né? É genuíno. A fala do Renato, ela Acho que nós vamos precisar de mais umas 5 horas pra bate-papo aqui, hein? Tem genuíno. muita coisa ainda. Ele é Coisa genuíno boa. no que ele fala. É Sim. impossível falar não trabalhar com essa pessoa. Ele ensina o tempo inteiro. Eu percebi, eu tô aqui aprendendo, coisa boa, bom Eu sou demais, gente. privilegiado, Igor, sou Nós privilegiado. somos, Deus, né? nós somos, né? Deus ele é Sim. muito bom pra nós. Tenho uma base familiar, meus pais. Meu pai é deficiente físico, né? Tem uma história linda também. O Gabriel, ele me conhece, né? A Tia Ides já trombou com ele alguma vez? Já, né? Já. E a fama, né? E a fama, né? Mas o esporte é do futebol, né? E convivo com pessoas maravilhosas. O Fabão, né? Meu patrão e amigo, né? Que é bicampeão mundial de 24 horas. Fez a sua Race Across América ano passado. Tá se preparando para largar de novo. Serafim, meu irmão. Gente né? boa demais. Poxa, né? É chato pra caramba, mas é meu irmão. Será? Então eu tenho o privilégio de pessoas que a vaidade ela tá em segundo plano. Sim, E sim o propósito, o ajudar, o servir, sim. né? Então, assim, a gente não pode aprender uma outra forma a não ser essa, Sim. que é o que eu acredito. Coisa boa, gente. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu acho que foi muito bom esse bate-papo. Muito bom mesmo. Tenho certeza que eu aprendi muito. Teve uma troca de experiências aqui muito boa. Então, que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. Eu falo aqui para vocês continuar levando a mensagem, fazendo, porque é isso que vocês fazem, transforma vidas. A ponto de nós temos que levar isso para dentro da igreja, construir, fazer uma corrida dentro da igreja para incentivar. Porque hoje eu olho assim, eu vejo o esporte como uma ferramenta de transformação que Deus deu para nós. E a gente precisa aproveitar bem isso, sabe? Quando você fala, tento dar uma segurada no Instagram, cara, o Instagram, se ele é uma oportunidade para você mudar a vida de uma pessoa, muda. Porque o esporte, ele vai transformar, ele tá transformando, e a gente precisa cada dia mais fazer esse tipo de movimento, ter esse tipo de conversa, ter esse tipo de momento, aproveitar, desfrutar, que não tem ninguém sofrendo, treinando nem nada, não, aqui já estamos contando as experiências. Então que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. Vou dar parabéns para todos, porque eu vi, né, a grandeza desse projeto. Então parabéns para cada um de vocês, que vocês continuem nessa jornada tão linda, né, que vocês compartilhou aqui para nós hoje. Então é isso, muito obrigado e tamo junto, meus amigos. Agradecendo, valeu. Agradeço. Mais um abraço. Obrigado.